Quando meu pai conseguiu uma promoção no trabalho, nos mudamos para uma nova cidade. A nova casa era uma antiga mansão, cheia de charme e história. Estava animado com a mudança, mas não podia imaginar os eventos estranhos que nos aguardavam. Enquanto desempacotávamos nossas coisas, encontrei uma gaveta antiga no porão. Lá dentro havia um DVD com o título Não Assistir, escrito em letras vermelhas e trêmulas. Minha curiosidade foi imediata e, ignorando o aviso, decidi ver o que havia no disco. Esperei até que todos estivessem dormindo. Peguei o aparelho de TV que trouxemos e levei o DVD para a sala. Sentei-me no sofá e inseri o disco no leitor. A tela piscou e, após alguns segundos de estática, um vídeo começou a rodar. A imagem mostrava um quarto escuro, iluminado apenas pela luz de velas. No centro do quarto, havia um círculo desenhado no chão, cheio de símbolos estranhos. Um homem de aparência sinistra, com olhos vazios e um sorriso perturbador, apareceu na tela. "Bem-vindo", ele disse em um tom grave. "Você foi avisado para não assistir, mas agora é tarde demais. Prepare-se para enfrentar as consequências." De repente, as luzes da sala começaram a piscar. O ar ficou gelado e um som agudo e perturbador encheu o ambiente. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem do som, mas não vi nada além da TV. No vídeo, o homem começou a murmurar palavras em uma língua desconhecida. As velas tremulavam e sombras estranhas dançavam nas paredes. O círculo no chão parecia ganhar vida e algo escuro e grotesco começou a se formar no centro. Parei o DVD, mas o som continuava. Desesperado, desliguei a TV e puxei o plugue da tomada. No entanto, o som persistia, ficando cada vez mais alto e penetrante. Corri para o quarto dos meus pais e os acordei, contando-lhes o que havia acontecido. Eles acharam que eu estava tendo um pesadelo, mas concordaram em descer comigo para ver a sala. Quando chegamos lá, o som havia parado, mas o ar ainda estava frio e pesado. O DVD estava no chão, quebrado em vários pedaços. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Portas se abriam e fechavam sozinhas. Sussurros ecoavam pelos corredores e sombras se moviam nas paredes. Meu pai tentou acalmar a família, dizendo que era apenas nossa imaginação, mas todos sabíamos que algo estava errado. Uma noite, enquanto dormíamos, fui acordado por um barulho vindo do porão. Desci para investigar e encontrei o círculo desenhado no chão, exatamente como no vídeo. As velas estavam acesas e a figura do homem sinistro estava de pé no centro do círculo, me encarando com seus olhos vazios. "Você abriu a porta", ele disse com um sorriso maligno, "e agora ela não pode ser fechada." Fui tomado pelo pânico. Tentei correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. A figura começou a se aproximar, estendendo a mão para mim. Sentia o frio gelado de sua presença e ouvia os sussurros de vozes que não conseguiam entender. "Pare!" gritei desesperado. "O que você quer?" "Você", ele respondeu, "e todos que você ama." De repente, as luzes do porão se apagaram e fui envolvido pela escuridão. Senti uma mão gelada tocar meu ombro e então tudo ficou em silêncio. Acordei no chão do porão, sem saber quanto tempo havia passado. O círculo e as velas tinham desaparecido, mas o sentimento de terror permanecia. Corri de volta para o quarto dos meus pais e os acordei novamente. Desta vez, não podiam ignorar o pavor em meus olhos. Nosso pesadelo estava apenas começando. As atividades paranormais se intensificaram. Começamos a ouvir passos nos corredores à noite, objetos eram arremessados das prateleiras e a casa estava constantemente gelada, mesmo nos dias mais quentes. Todos estávamos à beira de um colapso nervoso. Tentamos encontrar ajuda. Consultamos especialistas em fenômenos paranormais, mas todos nos disseram a mesma coisa. Havíamos liberado algo muito antigo e maligno. Cada tentativa de exorcismo ou ritual de purificação apenas piorava a situação.
Em uma tentativa desesperada de resolver o problema, meu pai encontrou um velho diário escondido na biblioteca da casa. O diário pertencia ao antigo proprietário, que aparentemente tinha lidado com o mesmo espírito. Nas últimas páginas, descrevia um ritual que poderia selar a entidade novamente, mas era extremamente perigoso. Não tínhamos escolha. Preparados com os itens descritos no diário, nos reunimos no porão, acendemos as velas e recriamos o círculo com os símbolos. Minha mãe começou a recitar as palavras do ritual, enquanto meu pai e eu segurávamos firmemente as mãos, formando um círculo. Conforme as palavras eram ditas, a sala começou a tremer. Uma sombra densa e pulsante apareceu no centro do círculo e o homem sinistro emergiu novamente, agora mais aterrorizante do que nunca. Ele riu, uma risada fria e vazia, enquanto se aproximava de nós. Sua tentativa é inútil, ele disse. Vocês pertencem a mim agora. Meu pai não se deixou intimidar e continuou recitando as palavras do ritual, sua voz aumentando a cada verso. A figura começou a vacilar, sua forma se distorcendo e enfraquecendo. Mas então, com um último esforço, o homem atacou, lançando-se contra meu pai. Uma luz intensa preencheu a sala e eu senti uma força invisível nos empurrar para trás. Quando a luz desapareceu, a figura havia sumido e a sala estava em silêncio. Meu pai caiu no chão, exausto, mas vivo. A entidade estava selada novamente, pelo menos por enquanto. Sabíamos que a paz que sentíamos era temporária, mas estávamos determinados a continuar lutando contra a presença maligna. Mudamos de casa pouco tempo depois, mas o medo nunca nos abandonou completamente. Ainda ouvimos sussurros no meio da noite e sentimos calafrios inexplicáveis. O DVD foi destruído, mas as memórias daquela noite e do que libertamos permanecerão para sempre gravadas em nossas mentes. Se você encontrar algo marcado com não assistir, por favor, não deixe a curiosidade vencer. Algumas portas foram feitas para nunca serem abertas. Era uma noite comum, como qualquer outra. Eu estava voltando para casa após uma longa jornada de trabalho. As ruas estavam desertas e iluminadas apenas pelos postes de luz amarelada. Aquele silêncio ensurdecedor das noites solitárias dominava o ambiente. A única coisa que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e cair na cama. Foi então que ouvi alguém me chamar. Ei, você aí! Virei-me instintivamente, pensando que poderia ser um amigo ou conhecido, mas não havia ninguém. A rua estava completamente vazia. Um arrepio percorreu minha espinha, mas decidi continuar andando. Talvez fosse apenas minha imaginação, pensei. Estou falando com você! A voz ecoou novamente, desta vez mais próxima e urgente. Olhei ao redor, tentando localizar a origem do chamado. A voz parecia vir de uma viela estreita e escura à minha direita. Hesitei por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Caminhei em direção à viela, o coração batendo acelerado no peito. Ao me aproximar da entrada, senti um frio inexplicável. A viela estava envolta em sombras e a única luz vinha de uma janela quebrada de uma casa abandonada. Dei um passo para dentro e imediatamente me arrependi. O ar estava pesado e a sensação de ser observado era intensa. Quem está aí? Perguntei, tentando manter a calma na voz. Você não deveria ter respondido, a voz disse, agora sussurrando no meu ouvido. Um calafrio percorreu minha espinha e me virei rapidamente, mas não havia ninguém. A escuridão parecia se fechar ao meu redor e o silêncio se tornou opressor. Tentei sair da viela, mas meus pés pareciam presos ao chão. De repente, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Virei-me novamente, mas não havia ninguém. O pânico começou a tomar conta de mim e minha respiração ficou ofegante. A voz voltou a falar, desta vez com um tom ameaçador. Você respondeu ao chamado, agora está marcado. Meus olhos se ajustaram à escuridão e pude ver uma figura sombria se materializando à minha frente.
Era um homem alto, vestido com roupas antigas e rasgadas. Seus olhos eram vazios, como duas cavernas negras, e um sorriso maligno se formava em seus lábios. O que você é? Perguntei, tentando manter a compostura. Eu sou aquilo que você nunca deveria ter encontrado, e agora você está preso no meu domínio. A figura começou a se aproximar lentamente, e o medo me paralisou. Não conseguia mover um músculo. Cada passo que ele dava, o ar ficava mais frio, e minha visão começou a escurecer. Senti meu corpo ficar cada vez mais pesado, e a última coisa que vi antes de desmaiar foi aquele sorriso maldito se alargando. Acordei horas depois, deitado no chão da viela. A escuridão havia desaparecido, substituída pela luz fraca do amanhecer. Levantei-me com dificuldade, ainda sentindo o peso do medo em meu peito. Saí dali o mais rápido que pude e corri para casa. Desde aquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos, sussurros ecoavam pela casa e sombras dançavam nas paredes. Cada vez que eu estava sozinho, sentia aquela presença sombria me observando. Tentei ignorar, mas a sensação só aumentava. Desesperado, comecei a pesquisar na internet sobre fenômenos paranormais, tentando encontrar alguma explicação para o que estava acontecendo. Li diversos relatos e assisti a inúmeros vídeos sobre assombrações e entidades, mas nada parecia se encaixar perfeitamente com a minha experiência. Uma noite, enquanto assistia a um vídeo sobre histórias de terror, ouvi a voz novamente. Você não deveria ter respondido. Meu corpo inteiro tremeu e eu soube que não poderia continuar vivendo assim. Decidi fugir, peguei o que pude e saí de casa, correndo pelas ruas escuras. O medo me impulsionava, mas a sensação de ser seguido nunca me abandonava. Foi então que percebi. Não importava para onde eu fosse, a entidade sempre estaria comigo. Ela havia se ligado a mim no momento em que respondi ao chamado. Agora, só me restava conviver com esse terror constante, sabendo que em algum momento a figura sombria iria me encontrar novamente. E todas as noites, quando o silêncio domina a casa, eu ouço a voz. Você não deveria ter respondido.